Olá, nessa semana eu converso com o professor e pesquisador Jamil Ibrahim Iskander. Bem-vindo novamente, professor. Muito obrigado. Bem-vindo você também. Obrigado. E o tema da semana é a filosofia medieval árabe. Falar de filosofia medieval árabe. Dá para falar desse tema sem falarmos da religião muçulmana? Olha, é muito difícil porque a filosofia no mundo islâmico, ela surgiu em função da religião. A religião foi o vetor que fez nascer a filosofia em terras do Islã. Porque quando do surgimento do Islã, o profeta Muhammad, que é o profeta do Islã, ele começou a receber as revelações do Alcorão Sagrado. Porque para os muçulmanos, o Alcorão é um livro revelado por Deus ao profeta Muhammad, impropriamente conhecido no nosso meio como Maomé, né? Através do arcanjo Gabriel. Bom, então, esta revelação durou 23 anos. Depois disso, houve a organização, né, do que foi revelado ao profeta, e bem posterior, né, por falta de tempo a gente não pode entrar na história aqui, os muçulmanos se interessaram em entender o conteúdo do Alcorão. A partir desse momento, eles queriam entender pela razão o conteúdo do Alcorão. Diríamos assim, eles queriam transformar um pensamento religioso em um pensamento racional, ou seja, entender através da razão aquilo que Deus estava dizendo na Sagrada Escritura alcorânica. Bom, isto causou uma corrida muito grande a dois procedimentos iniciais. Primeiro, há o movimento de explicação, então as pessoas explicavam o Alcorão, explicavam porque ele está escrito, né, revelado e posteriormente escrito. É preciso aqui fazer a seguinte observação. O Alcorão não foi escrito por Muhammad, não foi escrito pelo profeta. Ele foi revelado ao profeta e ele ditava as revelações aos escribas, às pessoas de confiança dele e aos seus discípulos. Então, muita gente imagina que o Alcorão é um livro escrito. Não é escrito. Ele foi transcrito, né, através das revelações que o profeta fazia aos fiéis e aos escribas. Muito bem. Então, ele tem uma linguagem extremamente difícil, é um árabe erudito, e, além do mais, ele tem muitas metáforas e tem certas passagens da época, que aconteceram no contexto da época, que estão ali, que precisam ser entendidas. Então, começaram a aparecer pessoas especializadas em explicar o conteúdo do Alcorão. Quer dizer, fazer uma exegese alcorânica, que é diferente de fazer uma hermenêutica. Então, explicar o conteúdo. Mas aí eles perceberam que apenas explicar não era suficiente, era preciso explicar e também interpretar. Quais são as diferenças entre a hermenêutica e a exegese alcorânica? E de que forma os filósofos medievais árabes influenciaram essa reflexão? Veja, Caio, a diferença fundamental entre exegese, que você perguntou, e hermenêutica, seria a diferença entre tafsir, em árabe, que é uma explicação, e ta'wil, que é a hermenêutica. A hermenêutica é um passo aprofundado, assim, muito aprofundado com relação a tafsir ou explicação. Então, o sujeito passa da simples explicação, que não é tão simples assim, e vai para uma hermenêutica, que é um estudo filosófico aprofundado,
né, de um texto. Na Grécia clássica, a hermenêutica era a interpretação de textos, entre aspas, religiosos. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que a hermenêutica não precisa ser apenas de texto religioso. Mas no caso do surgimento da filosofia árabe, ela exatamente foi beneficiada pela prática da hermenêutica pelos filósofos. São poucos os filósofos árabes que não foram religiosos, são poucos. O primeiro filósofo do mundo árabe islâmico chamava-se Al-Kindi. Ele é do final do século IX e é conhecido pela alcunha de o filósofo dos árabes. Ele foi o primeiro a tentar transformar um pensamento religioso em um pensamento racional. Foi o grande anfitrião de Aristóteles. Conheceu muito bem a filosofia de Aristóteles e, inclusive, na época, ele ajudou nas traduções, lendo os textos, e ele não sabia grego, mas ele lia os textos e tentava perceber se havia algum erro conceitual. E era um homem profundamente religioso, porque quando você me pergunta assim, como que os filósofos contribuíram ou em que medida contribuíram nessa questão religiosa? Eu havia dito no começo que a religião foi o que motivou, né, o surgimento da filosofia. E os primeiros filósofos muçulmanos, ou árabe muçulmano, se você quiser, apesar que nem todos são árabes, Al-Kindi é genuinamente árabe, Al-Farabi é da Transoxânia, e Avicena, que era persa, dá para dizer que eles são filósofos árabes só porque produziram em árabe. Bom, então esses filósofos, eles se dedicaram profundamente à religião e à filosofia. Então, só para te dar um exemplo, mesmo de uma maneira muito incipiente, Al-Kindi, ele tentou explicar a origem do universo confrontando as palavras do Alcorão com o pensamento filosófico, ou seja, com o pensamento racional. Então ele quis mostrar que as palavras divinas não estão em desacordo com a filosofia. E no mundo árabe não houve um impedimento religioso para que se estudasse qualquer coisa que se quisesse. Quer dizer, era muito aberta ao conhecimento. O segundo filósofo, Al-Farabi, que é do final do século X, ele deu um passo adiante quando vai explicar a origem do universo e a emanação dos seres a partir de Deus. Então você veja, é uma tentativa, à luz da razão, pela razão, de explicar, quer dizer, o universo e a emanação, ou seja, a procedência dos seres, a criação dos seres, né, através, né, do Criador. E o terceiro grande filósofo, conhecido no mundo latino como Avicena, mas no mundo árabe é conhecido como ele ensina, foi assim o grande mestre. Foi o que amadureceu e ampliou as ideias iniciais desses dois filósofos, apesar de Al-Farabi ter, digamos assim, aberto um bom caminho para Avicena. Então eu diria assim que a filosofia no mundo árabe teve a sorte de ter muitos filósofos que eram profundamente religiosos e ao mesmo tempo científicos. Quer dizer, Avicena foi um homem que acreditava piamente na sua religião. Ele não duvidava do conteúdo do Alcorão, mas ao mesmo tempo ele era partidário da razão, era um cientista. Então, sob este aspecto, eu acho que a filosofia medieval, nós estamos falando da filosofia medieval, árabe, foi extremamente beneficiada por pessoas desse tipo. Esses filósofos medievais árabes, eles escreveram, produziram muitas obras?
Caio, produziram e muito. Tem só uma observação com relação à palavra filósofos árabes, como eu disse. Eles escreveram em árabe, mas, por exemplo, Avicena é persa, né? Alfarabi é do Turcomenistão. E o genuinamente árabe, que nasceu mesmo no mundo árabe, nasceu no Iraque, né, é Al-Kindi. Mas nós estamos nos considerando árabes por terem escrito em árabe. Então seria assim, árabe-muçulmanos, daí você os identificaria bem, né? Olha, Al-Kindi, que foi o pioneiro, ele escreveu cerca de 100 títulos. Nesses 100 títulos inclui epístolas, que são cartas pequenas, inclui uma coisa muito interessante do ponto de vista histórico, que a história diz assim, que ele elaborou um dicionário de filosofia, mas era, digamos, um glossário que tinha cerca de 100 palavras. Para a época, foi uma coisa muito importante, porque no momento da tradução do grego para o árabe, havia muita dúvida a respeito de certas palavras que não existiam em árabe. Então, muitas vezes, eles inventavam palavras novas, eles arabizavam a palavra. Eu posso citar de Al-Kindi um texto muito interessante dele, sobre a unicidade de Deus, por exemplo. Um outro, sobre o significado da criação. Um outro, sobre a noção ou conceito das coisas. E assim por diante. Então, normalmente eles escreviam, no começo, textos, obras ou epístolas que tinham um caráter de conciliação entre religião e filosofia. Não esqueça que os primeiros filósofos tinham muito a preocupação de fazer valer o texto alcorânico à luz da filosofia ou por argumentos filosóficos. Depois, em seguida, temos o Alfarabi. Alfarabi vai ser o filósofo que vai estabelecer a teoria da emanação no mundo árabe. Quer dizer, de onde, como procedem, como que os seres são criados por Deus, como que este universo procedeu de Deus. E ele tem mais de uma centena de obras. Só para citar uma delas, que é uma das mais importantes, é chamado Os Habitantes da Cidade Virtuosa. Ele faz uma aproximação entre Platão, entre o Estado de Platão e entre uma cidade bem governada. Então, em função disso, né, em função dele falar do governante e do governado, é considerado o fundador da filosofia política no mundo árabe. Ele tem vários tratados que explicam essa questão de governante e governador, de direito de um, de direito de outro. Evidentemente, além também de interpretar certos versículos do Alcorão, além de falar sobre o ser humano e a sua condição de criatura. E daí nós passamos para Avicena ou Avicena. Este sim é conhecido como o grande mestre, o grande sábio. Esse produziu cerca de, assim, catalogadas, 276 obras, segundo alguns, 300, segundo outras, 250, segundo outros ainda. Mas ele tem uma obra interessantíssima que é chamada A Cura, a Shifá. Esta é uma obra que trata de todos os conhecimentos que se pode imaginar da época. Lógica, astronomia, matemática. Ele tem uma obra chamada O Cânon de Medicina. Esta obra, até o século XVIII, era a obra mestre do estudo da medicina na Europa, e várias epístolas a respeito da religião, a respeito do significado de algumas palavras religiosas na filosofia. Então, eles produziram obras que poderíamos dizer assim, beneficiaram a escolástica islâmica, a escolástica judaica e a escolástica cristã. Porque naquela época,
o que reuniu as três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, foi exatamente a filosofia. Foi o movimento que os muçulmanos começaram, o movimento de tradução, que deu uma abertura muito grande a todos para participarem de traduções neste âmbito que eu estava dizendo. Então, a contribuição deles foi fundamental e até hoje são livros que podemos dizer que estão em dia com aquilo que nós precisamos pesquisar. Nós estamos vendo aí também alguns livros. Do que eles tratam? Esses livros, nenhum deles é da época, mas só para você ter uma ideia que já temos aqui um livro que é editado em Portugal, Introdução ao Pensamento Islâmico. Eu diria assim, escrito por um professor de filosofia contemporâneo, mas que resgata a história da filosofia antiga, a filosofia do mundo medieval no mundo muçulmano. Então, acho interessante, né, em português. Nós temos aqui um livro de um professor italiano, Massimo Campanini, também intitulado Introdução à Filosofia Islâmica. Quer dizer, o leitor em português já pode ter acesso a um livro desse. Aqui nós temos um livro em inglês que é de um professor iraniano, mas dá aula nos Estados Unidos. Ele é o chefe, o diretor do Centro de Estudos Islâmicos da Universidade de Georgetown, chamado Syed Hossein Nasr. É um livro recentemente publicado, porque do ponto de vista histórico, uma década não é nada, né? Então, menos de uma década que foi publicado, e ele fala sobre a história da filosofia islâmica, quer dizer, ele resgata desde o surgimento do Alcorão até a filosofia que nós temos hoje no mundo árabe, porque aqui no Brasil fala-se pouco da produção filosófica no mundo árabe, mas continua tendo. Esse livro também em espanhol é do mesmo autor, Syed Hossein Nasr. Este livro é um livro em árabe, A Metafísica de Avicena, né? Esse faz parte daquela grande obra que eu disse há pouco, A Cura ou a Shifá de Avicena. E aqui nós temos um livro, né, em árabe, também História da Filosofia Muçulmana, escrito pelo professor Jamil Saliba, um livro assim extremamente importante hoje nos países de língua árabe para entender a história da filosofia islâmica ou a história da filosofia no mundo árabe islâmico. O professor continua também lecionando na Universidade Federal de São Paulo. Sim, eu estou continuo, tenho mais 3 anos para cair na compulsória. Mas a disciplina? Continua sendo História da Filosofia Medieval Árabe, e a minha pesquisa lá continua a mesma, espero dentro de 1 ano e meio acabe, que é aquela tradução que eu estou fazendo da obra de Avicena, chamada A Física. A Física, Audição Natural. Ela vai chegar mais ou menos, não sei direito ainda, mas entre 600 e 700 páginas. E também o senhor teve e continua tendo essa experiência como pesquisador do Museu do Louvre. Sim. Filosofia Medieval Árabe. Lá no Museu do Louvre, porque eu fiquei recentemente 3 meses lá pesquisando a influência da religião na arte islâmica. Então você percebe que também na estética e na arte, a filosofia foi a inspiração. Então, por exemplo, você vê um quadro com um versículo do Alcorão. Ele está lá no museu assim exposto em vários tipos de caligrafia, com a finalidade de contemplação. Então, a religião também ela contribuiu muito com a arte e a estética islâmica nesse sentido contemplativo. Então você percebe que cada época gerou um tipo de arte, desde a arte de, por exemplo,
caligrafar os versículos do Alcorão, na arte de, por exemplo, fazer em bronze os versículos do Alcorão, a arte de, por exemplo, editar, entre aspas, né, o Alcorão antigamente. Depois, embelezar as casas com frases de louvação a Deus, de louvação à criação, de louvar a dádiva do intelecto e assim por diante. Então, no Museu do Louvre você tem hoje cerca de 3.000 itens expostos sobre a arte islâmica, mas tem mais um tanto ou mais do que isso guardados por falta de espaço. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço o teu interesse e a tua luta, porque eu sei quanto que você desempenha, porque você não tem tanto tempo assim, para fazer isso. Então, eu que agradeço você, e é louvável esse tipo de trabalho que você faz. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!